Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, empresário, empreendedor, profissional de todas as áreas, você comerciante, você trabalhador de uma forma em geral, iniciando uma nova semana na presença do nosso Deus, com o texto do empreendedor, buscando em Deus fé, sabedoria e as virtudes, para que possamos prosperar nos negócios. Invoquemos sobre nós a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E tomemos como alimento, nesta manhã de segunda-feira, a passagem bíblica que está lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Diz assim, olha que profundo, você é empresário, você é empreendedor, presta bem atenção nessa passagem. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Repetindo para você, na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Palavra do Senhor, graças a Deus. Interessante que o tolo devora não somente aquilo que pode, aquilo que não pode também ele devora. Por quê? Porque ele não aprendeu a multiplicar, porque ele não aprendeu a fazer, ele não aprendeu a empreender. Essa citação bíblica de Provérbios, ela separa, de fato, as pessoas que querem empreender, que querem montar a sua empresa e levar a empresa adiante, das pessoas que querem brincar de empresário, de empreendedorismo. Então, veja só, coisas importantes na nossa vida profissional, na nossa vida empreendedora. Gestão e fluxo de caixa. Nessa citação aqui, ela menciona o quê? O azeite. O azeite é armazenado. No contexto bíblico, o azeite era um recurso muito valioso. Ele servia para cozinhar, iluminar e curar, no conceito bíblico. Agora vamos trazer para o empreendedorismo. No empreendedorismo, o lucro não é o seu salário. O lucro que a sua empresa tem, que o seu negócio tem, é o oxigênio do seu negócio. Então, você decide, você quer que a empresa, que o seu negócio respire por ter oxigênio, ou você quer devorar e, na primeira dificuldade, você não ter mais como levar o seu negócio adiante. O sábio, ele mantém uma reserva de emergência, certo? Ele sabe que crises sazonais ou oportunidades repentinas exigem capital disponível. Então, em meio à crise, se você não tem reserva de emergência, já morreu. Então, separe do seu fluxo de caixa, né, das entradas do seu negócio, das entradas da empresa, separa o quê? 5%, 10%, aquilo que for de acordo com o seu faturamento, né, e as suas despesas fixas. Mas não pode ficar no zero. E nem pode tocar fogo em tudo o que entrou naquele mês. O tolo, assim que entra um pagamento maior, o que é que ele faz? Ele devora. O recurso aumenta, o que é que ele faz? O recurso aumentando o prolabora, ele devora aquele recurso. Teve um pagamento assim, eu teve uma venda assim magnífica. E o que é que ele faz? Aproveita aquela entrada maior, aumenta a prolabore, troca de carro ou faz gastos pessoais antes da empresa estar sólida. Então, se isso acontece, pode ter certeza, dias difíceis virão. Reinvestimento versus gastos imediatos. A diferença crucial aqui é a gratificação adiada. Rose, mas é meu, a empresa é minha, o dinheiro é meu, certo? Seja grato, mas saiba trabalhar com aquilo que você tem em suas mãos.
adie um pouco para que você possa, de fato, usufruir desse fruto do seu trabalho. Aplicação prática. Em vez de retirar todo o excedente no fim do mês, o sábio separa uma parte para armazenamento. Novas máquinas, marketing, treinamento ou tecnologia. Ou seja, você faz a sua reserva e você vai reinvestir. E aí você vai, de acordo com o teu negócio, com a tua empresa, aí você decide em que é que você vai fazer aquele investimento. O erro do tolo, ele confunde faturamento com riqueza. Isso é um perigo grande. Entrou é porque eu sou rico. Não é bem assim, não. Ele gasta o que ainda não se consolidou, certo? Tem que consolidar a sua empresa, tem que consolidar o seu empreendedorismo. Ele gasta o que não se consolidou e na primeira oscilação de mercado, a casa dele fica vazia, porque não houve o estoque de capital. Meus irmãos, nesse dia de hoje, buscando em Deus fé, sabedoria e virtudes para prosperar nos negócios, que nós possamos colocar em prática. Eu tenho feito reserva de emergência, eu tenho retirado uma porcentagem do faturamento do meu negócio, da minha empresa, do meu comércio, ou de fato eu estou me confundindo como uma pessoa rica, não consolidei o meu negócio, o meu empreendedorismo, a minha empresa não está consolidada e eu estou gastando tudo o que tem. E quando se fala do gastar, como foi falado aqui, não é que eu estou gastando investindo em treinamento, em marketing, em máquinas, não, eu estou gastando de uma forma voltada para mim. Aumento prolabore, compro o carro, faço uma viagem e etc. Então, sejamos verdadeiramente sábios e prudentes. Que nesse dia de hoje, nos colocando na presença de Deus, o Senhor nos liberte de todo o espírito de tolice. Amém? Então, vamos pegar o texto, buscando em Deus fé, sabedoria e virtudes para prosperar nos negócios. Vamos rezar com fé e confiança. E lembrando, oração, ela é uma palavra composta de duas palavras, orar mais ação. Então, eu preciso orar e eu preciso também agir. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Marias, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar. Eu convido você a colocar nesse momento diante de Deus os seus clientes, rezando pela vida dos seus clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, líderes, pessoas que de uma forma direta ou indireta está ligada ao seu negócio, à sua empresa, ao seu empreendedorismo. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça pela graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono desse negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Lembra da citação bíblica de hoje. Se programe, faça sua reserva de emergência. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, vamos rezar agradecendo ao Senhor por toda a providência e as bênçãos necessárias, as bênçãos derramadas em seu negócio. Tudo é graça quando Deus nos conduz. Sejamos gratos. Agradecemos já pelas bênçãos que vão ser derramadas no dia de hoje e todas as bênçãos que já foram derramadas desde o momento em que você começou o seu empreendedorismo, em que você começou a sua empresa. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Colocando diante de Deus nesse momento, convido você, apresenta ao Senhor qual é o nome da tua empresa, qual é o nome do teu empreendedorismo. Coloca os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos, a tua vida financeira, coloca o teu comércio, a tua loja, o teu consultório, a tua clínica, coloca o teu salão, coloca a tua oficina, confeitaria, padaria, tudo aquilo que é fonte de trabalho que está entregue em tuas mãos. Apresenta ao Senhor. E com muita fé e confiança clamemos que o Senhor visite cada negócio que é apresentado a Ele nesta manhã. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, tira da nossa empresa, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Agradecendo a você que reza conosco nessa semana, essa nova semana do mês de março, o texto do empreendedor. E peço para você também deixar o seu like, deixar os seus comentários e compartilhar o texto do empreendedor para que outros empreendedores também possam crescer e avançar nos seus negócios com fé, sabedoria e as virtudes encontradas em Deus. Agradecendo e que o Senhor, por intercessão do glorioso São José, derrame sobre nós a sua luz, a sua graça, a sua sabedoria e a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia de trabalho, cheio de bênçãos, hein? Que o Senhor ilumine a nossa mente e os nossos passos. 2026 é tempo de avançar. Não retrocedemos, nós avançamos. E avançar é decisão. Chegou a hora. Cresce, empreendedor.